Olá, segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da Unidade Curricular de Aprofundamento Povos Amazônidas. Eu sou o professor Rosângelo Assis de Filosofia e não estou sozinho para esta aula. Não mesmo, professor. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 13 tem como objeto de conhecimento desmatamento na Amazônia. No detalhamento, nós vamos conversar sobre desmatamento, impactos ambientais, causas do desmatamento, medidas para conter o desmatamento. Preparados então? Venham com a gente e vamos à nossa aula. Muito bem, professora Shirley, estamos aqui nesse cenário exuberante, né, da nossa imensa Amazônia para conversar sobre um tema que não é muito legal, né? Exatamente, a gente está aqui diante desse cenário lindo, como o professor bem falou, e o tema da aula de hoje, como vocês viram, desmatamento. O que temos para falar, professor? Olha só, quando nós falamos de Amazônia, nós sabemos que a Amazônia ela é o maior bioma, né? Vamos ver então aí a ideia, a Amazônia é o maior bioma, né, do nosso mundo, vamos dizer, o brasileiro, né? Ele é o lar de mais diversificadas fauna e flora, perfeito? Entre as florestas tropicais do mundo não tem outra igual como a nossa Amazônia, que ela abrange aproximadamente, professora, 5 milhões de quilômetros quadrados. E esses 5 milhões de quilômetros quadrados estão espalhados por 9 países, não é isso? Na nossa região, tá certo? Isso mesmo, professor. E eles estão a Amazônia está distribuída pelos estados da região norte, além do Maranhão e do Mato Grosso. A Amazônia ela é tão vasta que, caso fosse um país, ela estaria entre os 7 maiores do mundo. É isso mesmo, exatamente. Já pensou? Entre os 7 maiores do mundo, se fosse um país, né? E essa sua imensidão, então, professor, ela permite a constante descoberta e catalogação de novas espécies vegetais e animais, evidenciando o quê? A extraordinária variedade biológica deste ecossistema, que é único, não é isso? Isso mesmo. Que abriga o quê? Milhões de espécies, inclusive aquelas que ainda, professora, não foram identificadas oficialmente. Olha só que interessante, né? E a gente inicia a aula trazendo esse cenário maravilhoso que está aqui, trazendo todos esses dados da imensidão, da importância que a Amazônia tem para alertar sobre um problema que a Amazônia vem enfrentando ao longo dos anos, que é em relação ao desmatamento. Exatamente isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão desse desmatamento na nossa região, né? E para isso nós mudamos um pouco aqui o nosso cenário, não é verdade? Olha só. Já estamos num cenário que não é tão alegre, tão feliz como aquele anterior. Exatamente, porque nós estamos vendo ali atrás, nós estamos vendo grandes toras de madeiras, né, que nós chamamos na região, né? Ali provavelmente a ideia o que é? Atrás nós temos floresta ainda, não é verdade? Mas que estão sendo o quê? Cada vez mais abandonados, vamos dizer assim, né? O homem está cada vez mais prejudicando esse meio ambiente, destruindo dessa maneira, muitas vezes de forma legal, algumas vezes de forma
ilegal que é o grande problema, não é Bastante isso, de professor? forma ilegal, né? Então, para a gente adentrar nesse assunto do desmatamento, a gente tem que trazer um pouquinho do conceito. Certo. O que é o desmatamento, pessoal? Então, vamos lá. Desmatamento é essa ação de devastar, de derrubada das florestas. E essas ações, elas carregam consigo alguns elementos muito importantes. Quais são os motivos desse desmatamento, né, professor? A gente já aborda esse assunto. Então, o desmatamento é uma das questões mais urgentes e preocupantes que a humanidade enfrenta no século XXI. Olha só, e a devastação das florestas, ela tem impactos ambientais devastadores, professor, ameaçando a biodiversidade, contribuindo para as mudanças climáticas, e nós estamos enfrentando esses problemas aí, né? E comprometendo os meios de subsistência de milhões de pessoas, olha só, em todo o mundo. Então, não é um problema que afeta somente quem mora na região, é um problema global. Então, nesta aula, nós vamos explorar os impactos ambientais do desmatamento, as suas causas profundas e as medidas necessárias para contê-lo, professor. Perfeito, então, professora. Vamos ver, então, alguns dados em relação a esse desmatamento na Amazônia atualmente. Olha só, entre agosto, né, de 2022 e julho de 2023, o que aconteceu? A Amazônia perdeu aí 9.001 quilômetro quadrado de florestas, né? Em uma área que é aproximadamente, olha só, 7,5 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Já pensou? 7 Rio de Janeiros aqui foram perdidos aí, não é isso? Isso, e essa taxa de desmatamento, ela é a menor desde 2019 e representa uma redução em relação ao ano anterior, quando foram desmatados cerca de 11.594 quilômetros quadrados. Então, percebam que, de acordo com esses dados que a gente traz para vocês, houve uma redução. Ainda assim, o tamanho da área devastada é impressionantemente muito grande, o que é um dado muito preocupante, né, professor? Vocês imaginam, né? Se nós desmatamos 7 rios de janeiro, agora, o ano passado foi mais ainda, então imagina, né? O que vai restar daqui para frente, né? Então, quais são as causas? O que motiva esse desmatamento? A gente trouxe aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho o que leva a esses dados tão drásticos que a gente observou aí. Então, nós temos aqui a expansão do agronegócio, o desenvolvimento urbano, né? Isso, a exploração madeireira ilegal, a mineração e a fragilidade institucional. Então, esses tópicos que a gente colocou aqui, essas causas do desmatamento, a gente vai pontuar com vocês cada uma delas para a gente entender muito bem do que se trata. Então, vamos lá. Vamos começar pela expansão do agronegócio. Olha só, gente, o crescimento da agricultura comercial, especialmente, vejam bem, da pecuária e do cultivo da soja, olha só, ele tem impulsionado esse desmatamento na Amazônia, tá? E aí, grandes áreas de florestas, elas estão sendo convertidas em pastagens e plantações, perfeito? Então a expansão do agronegócio está levando a isso. Exatamente, então prestem bem atenção. A nossa mata, a nossa Amazônia está sendo destruída muito em decorrência da criação de pastagem para a criação da pecuária, de bovinos. Isso é muito preocupante, né, professor? Converter uma área nativa em pastagem. Então, esse é um dos motivos que mais causam desmatamento na Amazônia, que é a expansão do agronegócio. Outro fator também que contribui bastante para isso é o desenvolvimento urbano. A gente não tem aquele planejamento urbano adequado que deveria ser feito, né, para que as cidades se expandissem, e muitas pessoas acabam entrando em áreas de preservação. Então, o crescimento populacional e a expansão das áreas urbanas na região amazônica tem pressionado as florestas, levando ao desmatamento para a construção de infraestrutura e assentamentos humanos. É interessante esse dado aí, né, desse desenvolvimento urbano, porque o que acontece? Aquilo que nós
popularmente nós conhecemos como as famosas invasões. Isso. Né? São as famosas invasões que vamos lá desmatar. Mesmo que depois os órgãos competentes cheguem lá e acabem com a invasão, mas o prejuízo já está lá. Boa né? parte daquela região já foi desmatada, né? Boa parte daqueles recursos, daquele bioma, da biodiversidade que ele habitava, ela já não existe mais. Já não existe mais, né? E quando essa invasão, que foi de forma ilegal, vai se tornar legal, aí tem toda essa questão desse desenvolvimento urbano que vai acontecer aí. É bem verdade mesmo, tá bom? Mas nós temos mais, né, causas aí. A exploração madeireira ilegal. Isso é um problema sério no nosso país. A extração ilegal de madeira é uma das principais causas de desmatamento na Amazônia. Gente, árvores valiosas aqui estão sendo derrubadas de forma indiscriminada, muitas vezes em áreas protegidas e até em terras indígenas, professora. Exatamente, o que é muito preocupante também, né? É essa entrada, essa invasão em territórios indígenas também é um dado que precisa ser muito bem observado. E em relação a essa exploração de madeira ilegal, a gente tem que ficar muito atento, professor, porque um dos exemplos disso, de exploração, dessa extração desenfreada de madeira, a gente tem o pau-brasil, né? A árvore nativa que dá nome ao nosso território, que entrou em extinção. Ela é uma árvore que existe hoje, mas ela é uma árvore que é preservada, é proibido. Por quê? Tamanha exploração, boa parte dela deixou de existir. Historicamente, conta muito isso, né? Não é verdade, professor? Desde o início, né, da nossa colonização, se buscou explorar essa árvore aí, quase que acabam com ela realmente, né? E hoje a gente está tentando reflorestar, né? Isso. Mas continua, junto com o pau-brasil, outras árvores interessantes e famosas do nosso país, né, gente? E isso vai destruindo cada vez mais as florestas, entrando em áreas que são protegidas, inclusive. A falta de conscientização humana é muito grande nesse processo aí. Exatamente. E outra causa do desmatamento é a mineração. A gente observa que a mineração ela também vai ser um fator, essa busca por recursos minerais como ouro, diamantes e minério de ferro tem levado à abertura de novas áreas para exploração. Isso resulta num desmatamento e poluição dos rios e destruição dos ecossistemas frágeis. A gente viu recentemente, ali no ano 2023, se eu não me engano, professor, a questão dos Yanomamis, né? Que foram bastante prejudicados por conta da exploração ilegal de minério ali naquela região. Exatamente. Então, observem que a questão do desmatamento não afeta só o ecossistema, ele afeta também as populações que vivem naquele bioma, que dependem daquela região. É isso mesmo, professor, é isso mesmo. E aqui voltamos até aquela ideia da exploração ilegal também, que nós estávamos falando na cartela anterior, aqui com vocês, né? E também na invasão das terras indígenas, nesse sentido, né? Porque o nosso solo, ele é muito rico, sim, mas precisa, né, ter uma ideia, um trabalho de como fazer isso daí. Não fazer de qualquer jeito, né, professora? É essa a ideia. Vamos explorar? Sim. É preciso ter um crescimento econômico no país? Sim. Né? É preciso um desenvolvimento econômico? Sim. Mas isso tudo pode ser feito de maneira sustentável, de maneira consciente, de maneira ecológica. É possível também fazer isso. Né? E junto com isso tudo que nós falamos aí, né, de todos esses problemas, todas essas causas, aparece o quê? A fragilidade institucional. Essa é que é a grande verdade. Por quê? A falta de fiscalização e a corrupção dentro das instituições governamentais, né? Eu friso isso porque isso chega a ser revoltante, né? Ele tem facilitado esse desmatamento ilegal na Amazônia, porque existem órgãos que estão lá para proteger e a corrupção lá dentro acaba fazendo justamente o contrário, permitindo que empresas e indivíduos ajam impunemente em detrimento das florestas e do meio ambiente. Isso, eu acredito que dentre todos esses fatores que a gente cita que são bastante preocupantes, a questão da fragilidade institucional é uma das que vai afetar diretamente, porque quando não há punição, quando não há cobrança, isso acaba estimulando todas essas práticas que nós mencionamos agora há pouco. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então, cada vez mais nós temos que nos
conscientizar da importância de discutir o assunto, né, de conversar, de debater sobre o assunto e de se preparar também para dizer, olha, estou aqui para proteger, né? Eu estou aqui para fiscalizar também, não é verdade? Porque a gente sabe que, professora, tem uns estudos aí que traz uns alertas bem perigosos, né? Muito preocupantes. Então, o novo estudo alerta para o risco de extinção da floresta amazônica. Esse estudo, que foi divulgado pela revista Nature, aponta que 47% da Amazônia pode deixar de ser floresta até 2050. Olha, professor, logo ali, né? Logo ali. Em virtude do aquecimento global e do desmatamento. Vocês imaginem isso. Ah, não falta muito tempo não, gente. Se nós olharmos aqui, nós estamos ali na beirada de 2050 já, porque o tempo está passando muito rápido também. E aí nós vamos ter o quê? Praticamente metade da floresta devastada. Exatamente. E as consequências vão ser para nós. Nós vamos sofrer essas consequências aí. Mas, professora, tem um vídeo aí que conta um pouco isso, né? A gente trouxe uma convidada para explicar para vocês quais são as consequências do desmatamento, não só aqui para nossa região, mas as consequências de maneira global. Então, vamos observar. Vamos lá. Olá, sou a professora Yara Graça, professora de Química, e a gente vai falar um pouquinho sobre as emissões do dióxido de carbono na atmosfera. O desmatamento da Amazônia é um dos principais problemas ambientais do nosso país e que afeta muito esse bioma. As principais consequências do desmatamento são essas aqui. A gente pode observar as alterações, no funcionamento dos ecossistemas, o aumento das doenças respiratórias, também temos os prejuízos com relação à economia e também à parte social daquele ambiente e o mais importante de todos eles, que é o aumento das emissões dos gases do efeito estufa. A Amazônia, ela tem um papel muito importante para o nosso planeta, que é o de absorver e também de concentrar o carbono que poderia estar livre na atmosfera. Mas, à medida que o aumento do desmatamento e também as mudanças climáticas estão acontecendo, essa capacidade vem diminuindo cada vez mais. O bioma, que era para ser um sumidouro de dióxido de carbono, está se transformando em um grande emissor de dióxido de carbono na atmosfera. Mas você sabe o que é um sumidouro? Os sumidouros são lugares, atividades ou processos que conseguem capturar dióxido de carbono da atmosfera. Essas regiões em que é mais fácil, a quantidade de CO2 absorvido é maior do que a quantidade emitida de CO2 são chamadas de sumidouros. E a Amazônia é considerada um grande sumidouro do nosso planeta. Porém, ela vem perdendo essa capacidade, aumentando ainda mais as emissões de dióxido de carbono e contribuindo para as mudanças climáticas. Então, não tem jeito. Parar de desmatar, parar de queimar a floresta vai fazer com que a gente possa reverter essa situação aí com relação a esse bioma que é a Amazônia. Em 1997, no Protocolo de Quioto, surgiu um novo conceito, que são os créditos de carbono. Você já ouviu falar em créditos de carbono? Os créditos de carbono representam um mercado baseado na não emissão dos gases poluentes do efeito estufa e que podem ser comercializados. Esses créditos representam um mecanismo de flexibilidade que auxilia os países que não conseguiram alcançar as suas metas de redução desses gases do efeito estufa. O funcionamento é bem simples, olha só. A cada 1 tonelada não emitida desse gás, gera-se um crédito de carbono. Assim, os países que conseguiram reduzir essa quantidade de gases do efeito estufa recebem uma certificação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é o MDL, e aí, a partir daí, eles podem negociar os seus créditos com os países que não conseguiram alcançar as suas metas. O Brasil, por exemplo, vem crescendo bastante nesse mercado,
porém, ele acaba ainda não tendo uma regularização com relação a essa compra e essa venda dos créditos. Bom, gente, então é isso. Nós falamos aqui do quanto a Amazônia é importante para o Brasil e também para o mundo, quando se fala, né, nessa emissão dos gases do efeito estufa, e o quanto o desmatamento pode aí contribuir para as mudanças climáticas. Apresentei também para vocês uma possibilidade, que são os créditos de carbono. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito bem. A professora trouxe, então, de forma geral, aí, qual é a importância da Amazônia, o que ela representa, né, em relação à emissão dos gases, o papel dela de controlar. Exatamente. Infelizmente, em decorrência do desmatamento, esse papel da Amazônia ele está sendo prejudicado. Está perdendo a capacidade de controle. Já pensou? Isso me preocupou muito, a fala da professora nesse sentido. Nós estamos perdendo a capacidade de controlar esse dióxido de carbono. Já pensou, professora? Isso. Cada vez mais a gente vai ficar com o ar mais poluído. Seria essa a ideia, né? E para o mundo todo, não vai ser só para a gente, não. Vai ser para o mundo todo. Então, é preocupante. Bastante. É preocupante. E nós temos que nos conscientizar, volto a repetir, cada vez mais da importância de preservar. Isso. Então a gente vai trazer para vocês agora quais são os impactos ambientais que esse desmatamento ele acarreta para a Amazônia e para o mundo. Então a gente tem aqui alguns: alterações no clima global, perda da biodiversidade, erosão do solo e declínio da fertilidade. E temos também ali, olha, alterações nos ciclos hidrológicos e os impactos socioambientais, porque existem impactos socioambientais nesse processo todo aí também. Vamos ver um por um? Vamos lá então. Vamos começar com alterações no clima global. O desmatamento da Amazônia, ele libera grandes quantidades de carbono na atmosfera, professora, contribuindo o quê? Para o aumento das emissões de gases de efeito estufa e as mudanças climáticas globais, que a professora acabou de falar para nós no vídeo um pouco isso daí, né? Essa liberação aí que prejudica e muda todo o nosso clima. Isso mesmo. Outro impacto que a gente observa é em relação à perda da biodiversidade na região. Então, o desmatamento ele vai resultar na perda de habitats. Consequentemente, isso vai fazer com que ocorra a extinção de inúmeras espécies, afetando a diversidade biológica e os delicados equilíbrios dos ecossistemas. Já pensou perdendo o habitat natural, né, dos nossos animais, da nossa fauna, da nossa flora, que alguns nem foram estudados ainda. Quanta coisa poderia ser, né, aprendida ainda. Temos que realmente se preocupar. Temos também outro, né, a erosão do solo e declínio da fertilidade, gente. A retirada da cobertura florestal, ela expõe o solo à erosão, levando o quê? A perda de nutrientes e reduzindo a fertilidade, o que pode resultar, olha só, em desertificação e áreas inadequadas para a agricultura. Olha só, a agricultura desenfreada pode levar a isso também, a não conseguir mais solo para plantar. Imagina, vem fome aí. Isso. Outro impacto do desmatamento que a gente observa é em relação à alteração nos ciclos hidrológicos. O desmatamento, ele afeta os ciclos da água, influenciando padrões de chuva e evaporação. Isso pode causar secas prolongadas, inundações e mudanças nos regimes dos rios e riachos. E esse é um efeito que a gente observa bastante, né, professor? De norte a sul do país nós estamos enfrentando isso aí, né? Enquanto locais a seca está tomando conta, em outros locais a chuva intensa, né? As enchentes, as inundações. Olha só o problema que nós estamos enfrentando aí, tá? E tem mais um ainda, os impactos socioambientais, gente. O desmatamento, ele prejudica as comunidades locais, né? Especialmente os indígenas, que dependem da floresta para a sua subsistência e para proteger a sua cultura. Além disso, setores como turismo e pesca, eles também são afetados
pela degradação ambiental. As comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, todas essas são bastante afetadas por esses impactos socioeconômicos e todos esses que nós trouxemos para vocês. E afinal de contas, o que o governo está fazendo, professor, para conter esse desmatamento? Muito bem, professora. Eu vou apresentar para vocês aqui, olha, existe um PPCDAM. Vamos entender o que é isso, professor? É o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Vamos colocar aí para vocês, né? Para vocês prestarem um pouquinho. Depois vocês pesquisam com calma um pouco mais e deem uma lida sobre isso daí, que ele é muito interessante. Esse plano ele foi criado em 2004, professora, tá? Esse plano de ação, tá? Para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. Esse plano, por incrível que pareça, foi o principal responsável pela queda de 83% do desmatamento na região, tá? Até 2012 isso aconteceu, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa, o INPE, né? Pesquisas espaciais, como vocês estão podendo ler aí, tá bom? Agora, o que acontece? Eles mantiveram nesse tempo todo, o desmatamento abaixo de 8.000 quilômetros quadrados. Muito interessante. Então, foi um plano do governo federal que ajudou, né, nesse processo de combate ao desmatamento. O problema foi que, a partir de 2019, esse plano foi suspenso, né? Lembra daquelas iniciativas governamentais que a gente falava que era importante ter? Ele foi suspenso. E o que aconteceu entre 2019 e 2021? Mais de 13.000 quilômetros quadrados da floresta. Olha só, de 8.000 para 13.000 quilômetros quadrados da floresta foram desmatados, professor. Então é importante realmente... A gente observou aí, então, que houve aquela fragilidade institucional que a gente mencionou no início, né, como uma das causas do desmatamento. Essa falta de fiscalização, essa falta de punição, ela acaba acarretando no aumento do desmatamento. Mas, afinal de contas, professor, quais são as principais metas que esse plano ele traz para conter o desmatamento aqui na Amazônia? Vamos ver, então, essas metas aí, vamos lá, olha só, ele fala de um fortalecimento da fiscalização. Que é muito importante, né? Que é muito importante, nós já conversamos aqui sobre isso, né? E quando falamos desse fortalecimento da fiscalização, a gente tem que também lutar contra o quê? Contra a corrupção que existe dentro desses órgãos, né? É interessante isso, parece contraditório, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. O que mais, professora? Nós temos, então, a promoção do manejo sustentável dos recursos naturais. Isso aqui é extremamente importante, né? Fazer com que a população, com que a comunidade, ela acabe fazendo uso sustentável desses recursos naturais. Exatamente isso. Outra coisa interessante que o plano prevê também é a regularização fundiária. É importante isso. Seria aqui a demarcação de terras, né? Colocar as terras em preservação, demarcar as terras indígenas, que são os povos que combatem o desmatamento, vivem em harmonia com a natureza, que protegem a natureza. Não é verdade? Mas que seja uma coisa realmente séria, né? Que seja algo que realmente possa valer, faça funcionar realmente isso daí. Porque não adianta só o demarcar e deixar por lá, né? Precisa, aí volta aquela primeira lá, que é a fiscalização, que precisa ser feito realmente com muita veracidade, aí, tudo que está fiscalizando e vendo. Temos mais, temos também o incentivo a atividades econômicas sustentáveis. O que seria isso? Essas atividades econômicas sustentáveis seriam aquelas que estão em equilíbrio, em harmonia com a natureza. Você pode produzir, você pode comercializar, desde que essas práticas econômicas, desde que essas atividades, elas não prejudiquem o bioma, não prejudiquem o ecossistema. Exatamente isso, professor, né? Vamos avançar economicamente? Sim. É importante isso, mas de uma maneira sustentável. É possível fazer isso daí. Além do quê? Da conservação da biodiversidade. É muito importante, né? A Amazônia, como a gente viu, ela abriga uma biodiversidade muito grande e a sua conservação é de extrema importância para que a gente não venha a ter animais em extinção, que infelizmente tem acontecido, Já né? tem acontecido, né? Nós estamos assim com da grandes perda. já animais que a gente nem chegou a ver direito e já estão, né, nesse processo de
extinção. E animais e plantas também. Isso, a nossa Plantas que fauna podem e ter... flora, ela precisa bastante ser preservada. Outra meta importante desse plano de ação é a educação ambiental e a conscientização pública, porque através da educação, da conscientização, a gente consegue atingir um número maior de pessoas para que elas trabalhem no sentido de preservar a nossa floresta, preservar o nosso bioma, o nosso ecossistema. E é através dessa conscientização, né, professor, que a gente espera conter o desmatamento na Amazônia. E eu espero que nós tenhamos conseguido, através da nossa aula, trazer um pouquinho dessa conscientização para vocês, né? Para que a gente possa continuar trabalhando e defendendo o que nós temos de tão valioso que é a nossa floresta, não é isso? Isso. Então, finalizamos assim esse nosso momento da nossa aula. Até a próxima. Até.